वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्वच भक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषं ते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गोवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीसजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
asare sansare visaya visho sangyakulodhyaha Kshanardham khemartham pivato sukhagatha tulasudham kimartham vyartham bho brajato kupathe kutsite kathe parikshita sakshi jatsavanagata mukti yukti kathane asare sansare visaya visho sangyakulodhyaha Kshanardham khemartham Pivato sukha gatha tulasudham Kimartham vyartham bho brajatho kupathe kutsite kathe Parikshita sakshi jassavanagata mukti yukti kyathane Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvata Goswami Thakur Prabhupada disse que se estabelecer na conduta de Chaitanya Mahaprabhu é a verdadeira identidade de um pregador Gaudiya. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvata Goswami Thakur Prabhupada disse que se estabelecer totalmente na etiqueta, na conduta mostrada por Mahaprabhu, é o verdadeiro sintoma de um verdadeiro pregador, de um verdadeiro acharya. Na verdade, há um significado muito profundo neste conselho de Prabhupada. Na verdade, nós estamos seguindo o Bhagavata Dharma. Agora mesmo eu estava recitando do Srimad Bhagavad Mahapurana, da glorificação, este verso. Nós estamos perdendo nosso tempo. Nós estamos perdendo o nosso valioso tempo. E nós não conseguimos entender o que é o Guru Tattva, o que é Acharya Tattva. Guru Tattva significa Acharya Tattva. A gente não consegue entender. Então, deve haver uma pregação extensa de Guru Tattva. Uma pregação extensa de Acharya Tattva é muito urgente para salvar o mundo inteiro. É muito urgente. Nós precisamos assumir este seva de maneira extensa. Essa pregação de Guru Tattva, Acharya Tattva é muito urgente. Do contrário, nós não podemos livrar as pessoas. Do contrário, nós não podemos livrar as pessoas do engano. Elas podem ser enganadas de qualquer maneira. Então é muito urgente. Agora, na verdade, o ponto é que o Bhagavata Tattva Vijnana pode nos conceder a libertação. Vocês podem se lembrar, naquele dia, ou seja, no último Harikatha, no dia de Balarama de Maharaj, eu estava dizendo sobre algo muito importante, que quando Dalji Maharaj ele foi para Naimisharanya, ali aconteceu um incidente. E o que foi? Na verdade, Romaharshana Sutta, ele estava sentado na Vyasasana para falar Harikatha, e ali Balaramji Maharaj está escrito no Bhagavatam, porque todos os Sadhu, Guru, Vaishnava se levantaram e Romaharshana Sutta não se levantou. E então Balaramaji Maharaj diz: o meu avatar, a minha vinda a este mundo é para cortar. A minha vinda especial a este mundo é para matar todos aqueles Dharma Dwadis. E você não entende esse significado. Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvata Goswami Thakur costumava dizer que aqueles que são Dharma Dwadis, ou seja, aqueles que levantam a bandeira do Dharma, mas internamente são corruptos. Prabhupada diz, aqueles que são Dharma Dwadis, ou seja, aqueles que levantam a bandeira do Dharma, da pregação, do Dharma e tudo mais, mas internamente são corrompidos. Prabhupada diz, esses Dharma Dwadis, a pregação deles, aquilo que eles fazem,
As almas condicionadas gradualmente vão aceitar mais e mais cativeiros. Ou seja, a alma condicionada já está presa à matéria, mas ela pode se prender mais e mais à matéria quando elas veem a conduta daqueles Dharmadwadis, ou seja, aqueles que levantam a bandeira do Dharma, mas internamente são corrompidos. Se a alma condicionada for até eles, neste caso, mais e mais, elas podem ficar mais e mais presas. Elas já estão presas à matéria. Então, elas vão ficar mais e mais presas à matéria, à Maya. E quem é que pode salvá-las? Este é o principal problema. Então, eu sou compelido a dizer que o Bhagavata Tattva Vijnana pode nos conceder a libertação, vocês já sabem disso. Então, uma alma condicionada que eu vou aceitar como guru, ele não pode me dar Bhagavata Tattva Vijnana, não é possível. Ele não pode me dar, não é possível. Então, como eu posso obter Bhagavata Tattva Vijnana? Para obter Bhagavata Tattva Vijnana, para experienciar o Bhagavata Tattva Vijnana, eu preciso me aproximar de um Bhagavata Tattva Vitsado. E você pode se lembrar, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele já falou no Chaitanya Charitamrita, você pode encontrar que Kiva Vipro Kiva Nasi Shudro Kane Noi Jai Krishna Tattva Vetta Sei Guru Hai. Talvez ele seja um Brahmana, ou um Sannyasi, ou um Shudra. Qualquer pessoa que tenha um exato Bhagavata Tattva Vijnana, ou seja, ele seja Krishna Tattveta, então certamente você pode aceitá-lo como guru. Mahaprabhu falou isso enquanto conversava com Roy Ramanandaji Maharaj, lá em Vidyanagar. Você pode encontrar esse ponto. Mahaprabhu falou: Kiva Vipro Kiva Nasi Shudro Kane Noi Jai Krishna Tattva Vetta Sei Guru Hai. Aquele que tem um exato Bhagavata Tattva Vijnana, uma realização direta da verdade sobre Krishna, certamente ele é guru. E até qual ponto o Varnashrama Dharma é efetivo? Até qual ponto? Na verdade, até qual ponto este Varnashrama Dharma é efetivo? Você deve compreender isso, pois sem o Varnashrama Dharma, todo o sistema social pode ser rompido. Nós não podemos ser bem-sucedidos. Mas este sistema é para as almas condicionadas, aqueles que são almas realizadas, para Paramahansas. Na verdade, Chaitanya Mahaprabhu já identificou. Você pode ver no último verso do Shikshastakam, vocês já sabem. Naham Vipo Nocha Narapati Napi Vaishyana Sudro Naham Karuni Nocha Gyapati Namanushritiva Kintu Paddana Kila Parmanand Purnamutadher Gopi Bhartur Padakamalayur Daso Dasanu Dasaha. Então essa é a verdadeira identidade, um servo eterno de Krishna e não uma posição social. E agora o ponto é, como que uma alma condicionada pode entrar em contato com o Sadguru? Como ela pode reconhecer quem é um guru genuíno, quem não é? Porque a alma condicionada não consegue compreender quem é um Sadguru. Este é o principal problema. É por isso que agora mesmo estava dizendo essa citação de Prabhupada. Prabhupada diz, aqueles que são Dharmadwadis, aqueles que levantam a bandeira do Dharma, a bandeira do Bhagavata Dharma, mas internamente são corrompidos, se eles forem falar Harikatha e aqueles que forem ouvir o Harikatha, ambos vão para o inferno. Não há solução. Então, de qualquer maneira, nós precisamos entender Vaishnava Tattva, Guru Tattva, Acharya Tattva. E depois disso, nós podemos entender quem é genuíno e quem não é. Assim nós podemos entender. Então, na verdade, Chaitanya Mahaprabhu, ele já disse que se estabelecer, Prabhupada falou que se estabelecer totalmente na conduta de Chaitanya Mahaprabhu é o sintoma de um pregador e de um acharya. Aquele que não
abandona a verdade absoluta, nem mesmo quando a morte está se aproximando dele. Diante da morte, a morte está diante dele. Eles podem até matá-lo, mas ainda assim, se ele não vai abandonar a verdade absoluta, então ele é definitivamente um Sadguru. Definitivamente, ele é um Bhagavata Tattvaveta. Ele é realmente alguém que apreendeu a verdade absoluta. Então, de qualquer maneira, ele não faz nenhum meio termo com a verdade absoluta. Este é o sintoma de um acharya efetivo, de um verdadeiro acharya. Nós devemos compreender este ponto. Então, na verdade, o Bhagavata Tattva-Vigyana, eu estava falando que Daoji Maharaj, ele chegou em Naimisharanya e lá Daoji Maharaj falou algo diante de Romaharshana Sutta, e Romaharshana Sutta, ele não se levantou. E tem muitas razões para isso, eu posso apenas tocar este ponto. Balarama de Maharaj falou, o meu avatar, a minha vinda a este mundo é para matar aqueles Dharmadwadis, é para quebrar a cabeça deles. Pachanda Dalam Avatar, é por isso que eu venho. Balarama de Maharaj falou. Então, quando Bhagavan faz qualquer lila, então, nesta lila tem incontáveis propósitos. Incontáveis propósitos. Então, ao mesmo tempo, Balarama Maharaj, ele declarou que a minha vinda a este mundo é para matar os Dharmadwadis, e de tempos em tempos eu venho para matar os Dharmadwadis, e ao mesmo tempo nós precisamos pensar quem é um Dharmadwadi. Romaharshana, né? Srila Vishwanatha Chakravarti já falou sobre isso. Então, este ponto é muito importante. Balarama de Maharaj falou que a minha vinda a este mundo, o meu avatar, é para matar os Dharmadwadis. Matar os Dharmadwadis para purificar o Bhagavata Dharma, ou o caminho do Bhagavata Tattva-Vigyana, quando ele está contaminado, ou totalmente contaminado, neste caso, eu venho para purificá-lo. Do contrário, naquele dia, no último Harikatha, eu estava dizendo sobre o Mantra Parampara e o Bhagavata Parampara. Se você puder entender apropriadamente e se você puder reconciliar apropriadamente, então você pode encontrar o fluxo contínuo do Parampara. Do contrário, é certo que você pode ver algum problema. Então, de qualquer maneira, você não vai encontrar esse fluxo contínuo. E é por isso, porque o meu verdadeiro ponto é a posição eterna de Acharya de Srila Prabhupada. Esse é o verdadeiro tópico. Então, de diferentes ângulos eu estou falando sobre isso. Então, o primeiro ponto é que aqueles que estão numa condição condicionada, eles não podem atuar como acharyas. O que pode ser mais perigoso? O que é que pode ser mais perigoso do que... O que pode ser mais perigoso do que essa situação da gente receber uma alma condicionada como um acharya? O que pode ser mais perigoso do que isso? No Bhagavad Mahapurana, 7º canto, nós encontramos algo. Prahlada Maharaj falou, Vimunchati jada kamana manavo manasasthetana tarihi eva pundarikaksha bhagavataya kalpate. Assim que você elimina todos os desejos materiais do coração, quando não há nenhum traço de desejo material, kamano manavo manasasthetana tarihi eva tarihi jarhi, instant. Jarhi, tarhi, instantaneamente. Quando nós eliminamos todos, nós abandonamos todos os desejos, qualquer tipo de desejo material é eliminado, neste caso, nós desfrutaremos do poder divino que vai vir da morada divina do Senhor Supremo, imediatamente. Então, na condição condicionada, presa à matéria, não é possível para ninguém atuar como um acharya. E também, eu estava falando sobre como é arriscado, muito arriscado,
agir como um acharya até e a menos que você esteja continuamente em contato com aquele mundo transcendental. Até e a menos que você esteja constantemente em contato com o mundo transcendental, você não pode agir como um acharya. É um grande problema. Então, continuamente estar em contato significa um tipo de avesha. Avesha é um tipo de indução totalmente absorto. Um Sadguru, um acharya, está sempre absorto em seva, absorto a todo tempo. Não tem artificialidade alguma ali. Ele está constantemente absorto em Hari Seva, Bhagavata Seva. E é por isso que Prabhupada disse que o incomparável humor de serviço de um acharya, o incomparável humor de serviço de um acharya é o verdadeiro sintoma de um verdadeiro acharya. Então, na verdade, você pode se lembrar, eu falei há muito tempo atrás que se você colocar um pedaço de ferro, que é preto, no fogo, um pedaço de ferro, se você colocá-lo no fogo, então você verá que depois de algum tempo ele vai estar brilhando da mesma cor que o fogo, da mesma cor que o fogo. E isso é exatamente aplicável quando Sadguru Vaishnava estão continuamente em contato com aquele mundo transcendental por meio do Seva, e eles têm tremendo poder, Gurutva, e é por isso que eles podem atuar como acharyas. Se você colocar um pedaço de ferro no fogo, você pode ver que aquele ferro preto não é mais preto. Ele está exatamente como o fogo brilhante. E dessa maneira, Sadguru, Sadacharya, está sempre em contato com o Aprakrita Jagat, com o mundo transcendental, e é por isso que eles são tão poderosos. E eles não estão pensando em nada material, desfrute material, qualquer tipo de desfrute material, nada disso. Eles não pensam em nada disso. Do Mahabharata, nós sabemos, porque se uma alma condicionada agir como acharya, e é por isso que eu estou dizendo que isso é um tipo de maldição, porque essa pessoa vai receber toda a miséria. É um grande problema, porque um acharya significa ele deve colher ou absorver todas as atividades pecaminosas daqueles que vêm até você. Se você não pode queimar todos os pecados prévios, as atividades erradas prévias das almas condicionadas que vêm receber Diksha de você, então você não é um acharya. O sintoma de um acharya é que esse procedimento de Diksha Dibbo Gyano Jato Dadyat Kuryat Papasya Sanksayam. Então, por um período de tempo infinito, as almas condicionadas estão cometendo pecados. E assim que você vem diante de um Sadguru, pela misericórdia do Sadguru, quando ele vai te conceder mantra e tudo mais, então, primeiro de tudo, ele vai queimar todos os seus pecados prévios. Primeiro de tudo, se você é rendido aos pés de lótus de um Sadguru, e o Sadguru vai te dar Diksha, o procedimento é que, primeiro de tudo, o Sadguru vai queimar todos os seus pecados prévios. O Sadguru nunca pode te dar Diksha. Ou seja, você não pode pensar, eu sou iniciado e ao mesmo tempo eu estou mantendo os resultados dos meus pecados passados. Não é possível. Então, o Sadguru nunca vai te iniciar preservando os resultados dos seus pecados passados. Um Sadguru, certamente, ele não vai te dar iniciação preservando os resultados das suas atividades prévias ou dos seus pecados prévios. Isso não é possível. Então, aqueles que são almas condicionadas, é um tipo de maldição para elas agir como acharyas.
Aqueles que estão continuamente em contato com o Senhor Supremo, eles podem queimar, porque eles estão continuamente em contato com o Senhor Supremo. Eles estão continuamente em contato com o Senhor Supremo e é por isso que não há problema. No Mahabharata, também, eu posso te dar um exemplo, um bom exemplo, para que você possa entender apropriadamente. Na verdade, no Mahabharata está escrito que nenhum rei neste mundo pode se tornar puro, ou seja, sem nenhum pecado. Por quê? No Mahabharata está escrito que um sexto de qualquer pecado cometido por qualquer súdito ou qualquer pessoa que viva no seu reino, no seu país, o rei é responsável, ele deve assumir. Um sexto de qualquer pecado cometido por qualquer pessoa que mora no seu país, no seu reino, o rei certamente vai ter que receber um sexto desses pecados. Então, é praticamente ou naturalmente impossível para um rei se tornar totalmente imaculado. É impossível. Mas reis como Prithu Maharaj, um rei como Yudhishthira Maharaj, um rei como Prahlada Maharaj, Ambarish Maharaj, eles estão continuamente em contato com o Senhor Supremo e é por isso que não há problema. Eles não vão sofrer nada por isso. É por isso que não há problema para eles, porque eles estão em contínuo contato com o Senhor Supremo e é por isso que eles têm esse tremendo Bhakti Yoga. E é por isso que eles podem eliminar todos os problemas e eles não vão ser contaminados por isso. Então, primeiro de tudo, você deve se lembrar, enquanto está escrito para todos nós, Prahlada Maharaj diz que quando nós eliminamos todos os desejos materiais do nosso coração, qualquer tipo de desejo material, do humor de desfrute, Bhagavataya kalpate. Tarhi eva, imediatamente, quando não há nenhum traço de desejo, imediatamente essa pessoa recebe um poder divino do mundo divino. Então, se a pregação de um Paramahansa Acharya, na pregação de um Paramahansa Acharya, não pode haver nenhuma diva-hinsa, nenhuma violência contra a diva. No procedimento de pregação de um Paramahansacharya como Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, não há nenhuma questão de diva-hinsa. Diva-hinsa. Diva-hinsa significa, você sabe, hinsa é violência. Diva-hinsa. Então, Prabhupada explicava que diva-hinsa significa, as pessoas pensam que se eu bater em alguém, se eu colocar uma Jivatma em problemas, isso é diva-hinsa. Está certo, mas na verdade Prabhupada explicava que quando nós interpretamos errado o Bhagavata Tatavigyana, quando nós interpretamos errado, nós desviamos a essência, nós apresentamos o Bhagavata Tatavigyana errado, neste caso isso é diva-hinsa. Para obter reconhecimento material, facilidades, nós vamos falar palavras doces na frente de vocês, para que eu possa ser muito aclamado, para que todos me glorifiquem, mas o Senhor Supremo está me vendo. Então, na vida de um Paramahansa Acharya, um Guru Vaishnava puro, não há presença na pregação deles, não pode haver nenhuma possibilidade de diva-hinsa, de violência contra a alma, porque se eu não for falar sobre a verdade absoluta, sob a orientação de Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur e do Guru Varga, então eu estarei cometendo diva-hinsa. Então, certamente eu serei punido por isso, certamente, nesta vida e depois da minha morte também, certamente. Então, na conduta de um Guru Vaishnava puro, não pode haver nenhuma possibilidade de diva-hinsa, não haverá nenhuma diva-hinsa. E também,
Eu falei, naquele outro dia eu estava falando sobre um verso do chamado Bhagavad Gita Mahapurana, no primeiro canto, dizendo que o Bhagavata Tattva Vijnana é tão puro, que se você aprová-lo, mesmo se você não entender ele, se você somente aprová-lo, ainda assim você vai obter um grande benefício. Então está escrito: Shruto anupachito dhyato adrito vanumaditaha saddho punati saddharmo devo vishwadruho opihi. Shruto. Shruto. O verso diz: se você ouvir de alguma maneira sobre o Bhagavata Dharma, e depois de ouvir, se você for recitar, ou se você for meditar, adrito, se você concordar e você apreciar de coração, você aceitar, depois disso, se você aprovar, você disserá, ok, deve haver Harikatha, ou seja, você somente der a sua aprovação para o Bhagavata Harikatha. Sruto anupatito dhyato adrito vanumaditaha saddho punati saddharmo deva vishwadruho opihi. Então, o Bhagavata Tattva Vijnana é tão puro, que se você apenas aprová-lo, ou seja, se você ouvir, se você recitar, se você meditar sobre ele, se você amá-lo de coração, se você aprová-lo, então ele vai purificar este homem ou essa pessoa que estiver indo contra os semideuses até mesmo que essa pessoa esteja indo contra o mundo inteiro, ela não vai colher nenhuma reação. O Bhagavata Tattva Vijnana é tão puro que não haverá nenhum sofrimento, não haverá. Então, para entender este ponto, na verdade, aqueles que são Dharmadwadis, aqueles que nos desencaminham dessa maneira, nós vamos acabar nos desviando por conta dessa pregação falsa. Então, isso é um grande problema. No último dia eu estava dizendo, por que existem diferenças de opinião? Por que há diferenças de opinião na nossa sociedade? Por quê? Isso é porque, na verdade, no Bhagavad Gita Mahapurana está escrito, no 11º canto, Evam prakriti vaichitrad vedante matayo ninam param parjena kesanchit pasanna matayo apare. Evam prakriti vaichitrad. Devido aos diferentes tipos de sânskaras, de impressões prévias, as almas condicionadas são influenciadas pela Prakriti, pela natureza, e dessa maneira, o Parampara está fluindo, e depois disso pode haver uma interrupção. Dessa maneira, devido à diversidade de Prakriti ou da natureza e dos diferentes tipos de sânskaras, de impressões sutis dentro dos seres humanos, então o mesmo Bhagavata Tattva Vijnana você está ouvindo de um sadhu, mas você vai entender uma coisa e outra pessoa, ele também está ouvindo, aquele também está ouvindo, mas ele vai entender um outro significado. Evam prakriti vaichitrat vidyate matayo ninam paramparjena kesanchit pasanna matayo apare. Dessa maneira, devido à diversidade de naturezas dos seres humanos, automaticamente pode-se ver a diversidade na opinião, nos comentários deles. Alguns vão começar a seguir os princípios mostrados pelos acharyas prévios e alguns vão mudar, ou seja, vão criar novas regras e regulações diferentes. Alguns começam a seguir os princípios estabelecidos pelos acharyas prévios, pelo Guru Bhagavad, enquanto outros começam a exibir ou a propagar opiniões heréticas.
Pachanda Motos, caminhos desviantes. E dessa maneira, há diferenças de opiniões. Então, para obter o Harikata exato, o fluxo exato do Bhagavata Tаттva Vijnana, Prabhupada quis nos mostrar que deve haver uma ótima harmonia, um procedimento científico, no qual se reconcilia o Bhagavata Parampara com o Mantra Parampara. Então, nós podemos ver que Prabhupada disse esse Kirtana com o Parampara, e nós vemos no meio Mahaprabhu Sri Chaitanya Radha Krishna Nahi Anno Rupanugo Janeru Juban. Dessa maneira, nós podemos ver que o Mantra Parampara, e depois ele reuniu com o Bhagavata Parampara de maneira científica. E assim, você pode ver o fluxo do Bhagavata Tattva Vijnana perfeito. Do contrário, certamente haverá problemas. Então, na verdade, Prabhupada, ele quis mostrar, ou seja, essa posição eterna de Acharya de Prabhupada, incomparável. Um Acharya eterno e um Acharya temporário são diferentes. Um Acharya eterno, ele é eternamente nessa posição. E um Acharya temporário, ele pode agir assim por algum tempo, escrevendo, agindo, mas depois disso, quando ele se desvia do caminho do Guru Padma, suponha que ele tenha sido eleito. Mas, então depois dessa eleição, talvez por algum tempo ele estava seguindo algumas regras e regulações apropriadamente, e depois disso, ele pode quebrar as regras e regulações, então depois disso, você não poderá mais obter o fluxo exato. Assim como, você sabe, se houver alguma interrupção na eletricidade, num fio elétrico, então você não pode obter a eletricidade. Ou seja, daquela fonte original da eletricidade, a eletricidade está vindo até você, e se houver uma interrupção no meio, você não vai obter nenhuma corrente, se houver uma interrupção no meio. Se houver um material não condutor, também você não vai obter a corrente original. Suponha que haja 440 volts na fonte original. Então você deveria receber 440 volts, mas você não está recebendo porque pode haver uma interrupção, alguma... E se houver um material não condutor, também você não vai poder esperar esse fluxo exato. Se houver uma interrupção ou alguma coisa no meio do caminho que interrompa. E dessa maneira também tem condutores pobres, como o alumínio, que pode derreter facilmente. E nesse caso, por algum tempo, você pode utilizar o alumínio, suponha. Por algum tempo você pode ter, mas depois ele vai derreter, se a vontade for alta, ele vai derreter. Então, eu acho que este exemplo é bastante apropriado para que você entenda que, por algum tempo, veja, que aquele acharya selecionado, eleito, porque uma coisa é como manter a sociedade. É um assunto, como manter a sociedade. E o outro assunto é como manter o exato Guru Parampara. Você não deve confundir sobre esses dois tópicos, que são assuntos totalmente diferentes. Porque, de qualquer maneira, você pode tentar manter uma sociedade com um administrador, um gerente, algo assim. Mas, se você elege um acharya, você deve estar muito certo. E mesmo assim, depois disso, ele pode cometer aparadas e assim se desviar do caminho de Guru Padma. Então, você não poderá esperar esse tipo de poder fluindo de maneira intacta. Não será possível. Então, veja. Dessa maneira, nós precisamos pensar que um acharya eleito, ele pode agir apropriadamente, assim como o caso de Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, porque dessa maneira é possível manter a posição de acharya, e se houver uma interrupção no Parampara, então é um grande problema, você não vai obter aquela força original. Então, aquele que não se abriga no absoluto, aquele que realmente não está se abrigando no absoluto, como nós podemos esperar que ele possa agir como um acharya? Aquele que não está se abrigando no absoluto,
Como você pode esperar que ele possa agir como um Acharya, enquanto ele não pode nem mesmo se tornar um sadhu, nem mesmo um ser humano perfeito? Eles também não conhecem a verdade absoluta, mas eles estão seguindo algumas verdades aparentes, eles estão seguindo, eles têm alguns princípios e práticas, eles vão seguir, mas, na verdade, Ajamila, Saubhari, Jajati, eles tinham um coração muito simples. E é por isso que, na verdade, Ajamila, Saubhari e Jajati, eles tinham um coração simples, não tinha complicação no coração deles. E é por isso que, de alguma maneira, eles receberam alguma facilidade. É por isso que eles obtiveram poder depois de algum tempo. Eles entraram em grandes problemas, Saubhari, Ajamila, Jajati. Então, eles, no fim das contas, conseguiram os seus bons auspícios depois de algum tempo. Mas, veja, se houver incontáveis falhas em alguma Jivatma, ainda assim não há problema. Se houver incontáveis erros, ou seja, centenas e centenas de fraquezas, de erros numa alma condicionada, isso não é um grande problema. Mas, se houver hipocrisia, kapat bhav, Prabhupada diz, aqueles que são fracos, durbalos, sem força, eles são fracos. Porque você pode se lembrar deste Kirtana. Kipakaro Prabhu diya chit bol. Kipakaro Prabhu nayam atma balahinana labhya. Na ayam atma balahinena labhya. Those who are weak. Aqueles que são fracos, eles não têm poder, são fracos, muito fracos. Eles não podem trilhar o caminho da verdade absoluta ou fazer bhajana. Então, bala significa força, poder. E que poder é esse? É uma força espiritual, chitbol. Então, no Kirtana você pode ver, Kripakaro Prabhu, dia chitbol, me dê força espiritual, Prabhu. Então, nós podemos obter chitbol de Guru Vaishnava e não do mercado. Se eu não tiver chitbol, como é que eu posso te dar? Então, chitbol, força espiritual, não está no mercado. Então, aqueles que têm incontáveis fraquezas, ainda assim, eles podem ser bem-sucedidos se eles entrarem em contato com o Sadguru Vaishnava, se eles entenderem que nós fizemos tudo errado previamente, fizemos muitas coisas erradas, e eles confessarem, e eles demonstrarem sua inclinação, sua submissão a Anugatya, e depois disso eles vão obter poder gradualmente. Então, se houver muitas fraquezas, isso não é tão grave. É por isso que no Kirtana está escrito Yoggata vichare kichu nahi pai tomara karuna saro. Yoggata vichar que se Guru Padma for seguir esse procedimento pelo qual ele vai selecionar a quem dar iniciação, a quem não dá, ou seja, se ele for avaliar a qualificação, se Guru Padma, Paramahansa Guru Padma, for avaliar que tipo de qualidade eu tenho, Yogata Vichare Kichu Nahipai. Neste caso, eu não vou ser bem-sucedido. Guru Padma não vai me escolher se ele for avaliar minhas qualidades. Mas tomar Karuna Sara, ou seja, a misericórdia deles é o fator mais importante. Guru Prasado Balavan no Tasmat Balavattaram. Guru Prasado Balavan no Tasmat Balavattaram. No Varaha Purana está escrito que Guru Prashada, ou seja, a misericórdia de Guru Vaishnava, é o fator mais importante. Então, no Varaha Purana está escrito Guru Prasado Balavan no Tasmat Balavattaram Tathapi Sravanadischo Kartabhyo Moksha Siddhaye. It is written. Moksha means bhakti, not here. Então, há muito tempo atrás, eu falei em Varampur, ali eu falei sobre este ponto, num sabá, numa assembleia. Então, a misericórdia do Guru é o fator mais importante.
Suponha que você tem uma memória muito boa, você possa memorizar todos os shastras, ou você pode ouvir e memorizar tudo, mas você não consegue digerir aquele Harikata. Você não consegue obter a realização daquele Harikata, até e a menos que você possa receber a misericórdia do Guru. Então esse verso está 100% certo. E a segunda linha diz: que ainda assim a pessoa pode receber, né, a misericórdia do Guru, e depois disso ela deve seguir os procedimentos de bhajana, shravana, kirtana. Ela deve ouvir Harikata apropriadamente, porque o Harikata pode te proteger. Quem é que pode te proteger? O Harikata pode te proteger. Apenas para te dar plena proteção você precisa ouvir, e todas as 24 horas você deve estar em contato com o Guru Vaishnava, ouvindo Harikata, às vezes de uma forma sutil, às vezes diretamente. Assim você deve seguir. Então eu posso dar um exemplo da Upanishada também, de Satyakama. Ele ouviu o Brahma Tattva de Vrishabhadi, e Satyakama, quando ele foi enviado para a floresta, lá ele ouviu esse Brahma Tattva, esse conhecimento espiritual de Rishabha e vários outros, em 4 estágios diferentes. Ele recebeu o Brahma Tattva, e também Upakoushala recebeu o conhecimento de Agnidev, Brahma Vidya, mas ainda assim, nós podemos ver na Upanishada que, no fim das contas, ele veio diante do Acharya, e o Acharya falou: agora você já tem o Brahma Tattva, o conhecimento espiritual. E o Upakoushala falou: não, Gurudeva, eu quero ouvir de você de novo, porque eu ouvi, mas eu não estou obtendo a realização direta. Então, novamente, ele foi aconselhado sobre o Brahma Tattva, a Brahma Vidya, o conhecimento espiritual. Ele recebeu novamente de Guru Padma para obter a satisfação. Dessa maneira, Acharya Tattva, Guru Tattva é tão importante, tão importante. Não é algo tão barato, é um ponto muito sensível. E é a questão, esta é a questão da nossa sobrevivência. Às vezes, nós sentimos chateados depois de ouvir tudo isso, mas tente entender que este é um ponto muito sensível e muito vital. É a questão da nossa sobrevivência, é a questão da sua sobrevivência, e a questão da minha sobrevivência, é a questão da sobrevivência de todas as pessoas que estão na Sampradaya. Então, se nós não falarmos sobre este ponto de maneira científica, quem é que pode nos salvar? Dessa maneira, pode haver um grande problema em toda a Sampradaya. Então, é a questão da nossa sobrevivência, porque Prabhupada diz que depois que nós partirmos, abandonarmos esse corpo, então, o que é que nós vamos alcançar? Nós vamos alcançar o Seva eterno, no universo eterno ou não? Todas essas perguntas devem ser solucionadas. Nós não estamos atrás de nenhum conflito sobre pequenos assuntos. Então, repetidamente, nós precisamos entender. Se nós seremos bem-sucedidos depois de abandonar esse corpo, Prabhupada diz, nós vamos obter o Seva eterno no mundo eterno ou não? E se não, então qual é a utilidade? Nós temos que pensar repetidamente. Depois de abandonar esse corpo, o que é que nós vamos abandonar? Qual vai ser o sucesso? Vastu Siddhi. Primeiro você alcança Swarupa Siddhi, depois Vastu Siddhi. Então, repetidamente, nós precisamos entender este Guru Tattva, Acharya Tattva, repetidamente. E depois disso nós podemos entender. Então, você pode ter poder financeiro, você pode ter poder educacional, você pode aplicar o seu poder, mas você não pode ser bem-sucedido no bhajana se não houver a misericórdia do Guru, então você não pode alcançar.
Eu disse muitas vezes que é o dever de uma abelha, apenas as abelhas, é o dever delas coletar o mel da flor. Então talvez você tenha influência social, poder financeiro, mas ainda assim você não pode tirar o mel da flor, não é possível. Para obter mel, você precisa depender. Para obter mel, você precisa depender das abelhas, não há outra maneira. Então aqueles Guru Vaishnavas, eles são como abelhas. Sri Chaitanya Padambhujo Madhupebhyo Namo Namaha. Sri Chaitanya Padambhujo Madhupebhyo Namo Namaha. Kathanchit Asraya Jesam Saupitad Gandhavak Bhavet. Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu. Krishnadas Kaviraj Goswami, ele escreveu este verso, dizendo: aqueles que são como abelhas, voando ao redor dos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu, que são como uma flor de lótus, então todo o Guru Varga estão voando ao redor dos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu. E eles são como abelhas. Eles estão lá para coletar o mel. Você não consegue coletar diretamente. Então, dessa maneira, se nós nos abrigarmos nessas abelhas com um coração simples, nishkapata, sem duplicidade, neste caso, você pode ser bem-sucedido 100%, sem problema. Nós podemos ser bem-sucedidos. Então, nós podemos ser bem-sucedidos e repetidamente, Prabhupada falava, Prabhupada disse que a alma condicionada, ela precisa de um exemplo vívido. A alma condicionada, de qualquer maneira, ela não consegue poder para fazer bhajana. A alma condicionada não sente inspiração para fazer bhajana. Elas precisam ver um exemplo flamejante, um exemplo vivo diante delas. E se elas puderem ver esse idealismo vivo, então, como o nosso Guru Varga fez para o Padre, Bhaktivinoda Thakur, Kesha Goswami Maharaj, então, neste caso, se essas almas condicionadas não forem falsas, então elas podem obter inspiração para fazer seva, elas podem tentar fazer bhajana apropriadamente, porque a alma condicionada está cheia de anartas, e no momento da Diksha, é possível cortar todos os anartas, ao mesmo tempo não é possível porque a pessoa não tem 100% de submissão. No momento da Diksha, aos pés de lótus de Prabhupada, se eu for demonstrar a submissão ou de Keshava Goswami Maharaj, então, no momento da Diksha, nós podemos eliminar todos os anartas, todos os pecados, os anartas. Um Sadguru não vai preservar nenhum anarta e te dar Diksha, isso não é possível. Prabhupada falou, este não é o procedimento de Diksha. Diksha significa que, primeiro de tudo, o Sadguru, ele vai queimar, eliminar todos os pecados prévios e depois disso, então, este é o procedimento. E também tem esse procedimento, que no passado a pessoa tinha anartas e ela não mostrou submissão absoluta, e depois disso ela vai gradualmente desenvolvendo sinceridade e cultivando satsanga, e depois disso, quando ela tem 100% de submissão, de inclinação aos pés de lótus de Prabhupada, ela pode obter o resultado. Pois Prabhupada diz que a alma condicionada, de toda maneira, elas precisam ver um exemplo vívido. Elas sempre precisam ver um exemplo vívido, e sem esse exemplo direto, elas não vão acreditar. Elas têm tantas fraquezas, têm tantos anartas, que elas não conseguem acreditar. Então elas precisam ouvir e ver a etiqueta, o idealismo puro de um Guru Vaishnava, e neste caso elas vão tentar fazer. Do contrário, elas não vão proceder no caminho da verdade absoluta. Então, Prabhupada agora partiu. Ainda assim, a Vani e o Harikata dele estão presentes. Bhaktivinoda Thakur partiu. Então, a alma condicionada pode, de alguma maneira, tentar se abrigar na Vani, nos ensinamentos deles, por meio de uma fonte autêntica. Eles podem tentar. Então, um acharya nunca vai seguir
uma atitude caprichosa. Um acharya nunca vai seguir uma atitude caprichosa. Um acharya deve seguir o procedimento exato mostrado pelo nosso Guru Varga. Exatamente. Se houver qualquer interrupção, então você pode continuar brigando sobre isso. Ah, Maharaj, ele foi apontado como acharya por aquele grande homem, mas agora esta é a condição. Então agora eu posso dar um exemplo para vocês entenderem. Da Lila de Prabhupada. Vocês podem se lembrar quando Gorakshora Das Babaji Maharaj estava ou melhor, quando ele abandonou o seu corpo no Tanekadasi. Naquele momento, todos os Sahajiyas quiseram controlar aquele corpo transcendental. E também Bimala Prachada Sarasvati Prabhupada chegou lá. Prabhupada também foi até lá. E ali Prabhupada viu que eles estavam brigando entre si sobre quem controlaria aquele corpo transcendental. Porque isso também é um ótimo procedimento de comércio. Porque se você tiver aquele corpo transcendental, você pode fazer um templo samadhi, fazer um templo e ganhar muito dinheiro com isso. É um ótimo procedimento. E dessa maneira, quando Prabhupada chegou lá, Prabhupada viu eles brigando uns com os outros. E eles não estavam prontos ou dispostos a permitir que Prabhupada tomasse conta do corpo. Então, um policial estava por ali também para tentar regular, controlar aquela situação. E no fim das contas, Prabhupada falou em voz alta: eu sou o único discípulo desse Paramahansa Acharya. E agora você pode entender mal. Você pode entender mal, pensando que Prabhupada tem muito orgulho, muito falso ego. Ah, Prabhupada falou, eu sou o único discípulo. Mas não. Quando Prabhupada fala isso, que eu sou o único discípulo desse Paramahansa, isto é Siddhanta, não é falso ego. Mas se você quiser falar a mesma coisa, isso é falso ego. Quando Prabhupada fala isso, que eu sou o único discípulo daquele Paramahansa Acharya, então, isso não é de nenhuma maneira falso ego. E você tem 100% de chance de entender mal. Quando Prabhupada fala que eu sou o único discípulo desse Paramahansa Acharya, isso na verdade é Siddhanta. E por que um Siddhanta? Porque você poderia buscar em toda a sociedade e você veria que realmente Prabhupada era o único que estava seguindo todo o idealismo de Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, 100%. Toda a conduta, o idealismo, tudo, apenas Prabhupada estava seguindo. Apenas Prabhupada estava seguindo Gorakshora Das Babaji Maharaj. E você é cego, por isso você não consegue ver. Você é cego, por isso você não consegue ver que Prabhupada estava realmente seguindo. Prabhupada, na verdade, estava seguindo completamente Gorakshora Das Babaji. Então não há por que brigar sobre isso. Então, quando Prabhupada falou isso, isso não é falso ego, isso é, na verdade, Siddhanta. E nós estamos ocupados com algum sentimento barato. Por que nós estamos nos degradando cada vez mais? Qual pode ser a razão? A única razão é que nós estamos ocupados com um sentimento barato. Oh, Maharaj, aquele grande acharya selecionou esse acharya. E eu já disse naquele dia que o meu Guru Padma, um dia ele foi compelido a perguntar diante de um grande acharya. Ele falou, Maharaj, posso te perguntar uma coisa? E o Maharaj falou, sim. Por que você escolheu esse acharya? Por que você selecionou ele como um acharya? Enquanto você sabe que ele já caiu e tudo mais, você sabe muito bem. E esse acharya falou, o que fazer? O que fazer? A quem nomear? Eu não encontro ninguém aqui para tornar acharya. E dessa maneira, ele foi obrigado a apontar um administrador. Você pode pensar assim, é um administrador. E é por isso que Prabhupada também selecionou um administrador, porque eu já dei esse argumento aquele dia, que qual era o primeiro Siddhanta que Prabhupada pensou? Que se o acharya é auto-manifesto, e se a pessoa tem uma qualidade de um acharya, automaticamente ele vai se manifestar depois que eu partir deste mundo. E o segundo ponto
se eu seguir esse procedimento, porque eu já declarei antes que não é possível selecionar um acharya, às vezes é possível. Quando um acharya consegue ver todo o idealismo refletido, não é que não é possível, Prabhupada falou certo, mas num nível absoluto, às vezes é possível. Quando o discípulo está seguindo Guru Padma 100%, o que é raro, muito raro. Quando ele está seguindo Guru Padma, o idealismo, os princípios, todos os Siddhantas Vicharas, a etiqueta, a conduta, quando nós podemos ver tudo isso refletido na vida do Acharya atual, neste caso é possível, mas é um caso muito raro. E eu já falei para vocês o caso de Ramanujacharya e o Parampara depois dele. Depois eu falei sobre Shyamananda Prabhu, que veio de Hridaya Chaitanya, e antes dele Gauridas. Dessa maneira, eu não posso dizer que o Parampara assim não seja possível, mas Prabhupada quis falar esse Siddhanta Vichara, porque nós podemos usar mal esse Siddhanta. Nós podemos interpretar errado. Se Prabhupada nomeasse um sucessor, né? Então, por isso, Prabhupada falou que não é possível selecionar um acharya, que acharya é alguém auto-manifesto. E realmente, até mesmo diante de Guru Padma, um shishya, um discípulo, ele pode estar lá servindo continuamente. E, de acordo com o Bhagavatam, eu já disse, então, Guru Padma, ele consegue compreender e perceber que todo o poder está fluindo dentro daquele discípulo. Assim como Madhavendra Puripada, e de Madhavendra Puripada, Ishvara Puripada nós podemos ver, mas Ramachandra Puripada, ele foi rejeitado por Madhavendra Puripada. Dessa maneira, quando Guru Padma, durante a sua vida, ele consegue ver 100% todo o Siddhanta Vichara, um serviço imaculado a vida inteira. Então ele pensa, olha, este é um discípulo. E neste caso, de acordo com o Bhagavad Siddhanta, ou seja, diante de um Snigdha Shishya, Guru Padma, ele não vai esconder nada, nenhum segredo do bhajana. Isso significa Atmasat, sabe? Ou seja, esse discípulo agora está totalmente harmonizado com Guru Padma. E nesse caso é possível. Se durante a sua vida esse discípulo está totalmente harmonizado com Guru Padma, se houver essa situação, ele pode nomeá-lo Acharya, é possível. Não é que não é possível 100%, mas o Siddhanta é que, durante a sua vida, ele verá que dentro do discípulo, essa qualidade de um Acharya está totalmente manifesta. Tente entender isso, isso não está contrário a Prabhupada. Prabhupada disse o mesmo. Né? Então, se durante a sua vida um Satguru puder ver todas as qualidades de um Acharya eterno manifestas dentro daquele discípulo, então neste caso não há problema, porque embora Guru Padma esteja elegendo, mas o Acharya ainda assim é auto-manifesto. E também Prabhupada explicava esse verso dessa maneira. Snigdha Shishya significa um discípulo sóbrio, mas na verdade essa palavra sóbrio não é totalmente apropriada. Snigdha é algo além disso, tem muitos significados. Snigdha Shishya significa aquele que está totalmente harmonizado com Guru Padma, totalmente. Não há nenhum mínimo desvio ali. So this way, Snigdha Shishya Guru Guhyam Bhyoto says all secret thing of bhajan. Assim, Guru Padma, ele vai desvelar todos os segredos do bhajana diante desse discípulo e não na frente de qualquer pessoa. Isso é um Snigdha Shishya. Ele pode receber todo o Siddhanta Vichara do Guru Padma, todo o Acharan, tudo, completamente. Neste caso é possível. Então isso não está contrário a Prabhupada. Então, Prabhupada agiu assim, porque ele pensou, se eu selecionar alguém como um acharya, todos vão copiar esse procedimento.
Então, o procedimento de Ritwik e a posição eterna de um acharya não são iguais. Ritwik é o procedimento daqueles que são sarradias, que seguem esse procedimento. Depois da morte, eles selecionam um acharya. Eles têm que selecionar, porque do contrário, quem poderá manter? Are Maharaj. Manter uma sociedade e as atividades de um acharya não são a mesma coisa. E eu posso dar agora um exemplo para que vocês entendam. Então, esse exemplo é de Ayodhya. Ali tem vários templos, tem 2 grandes templos, ali tem muitos templos, na verdade. E ali tinha um grande templo, e em um desses templos, um acharya, ele já estava com mais de 90 anos, então ele decidiu apontar alguém como um acharya. Ele escolheu um homem que tinha Shastra Gyana, muito conhecimento das escrituras, então ele decidiu apontar aquele homem. Então, dentro do coração de um verdadeiro acharya, você não vai encontrar nenhuma falha, mesmo se você ver um único siddhanta errado. Ou seja, ele pode ter muita proficiência, pode recitar o Bhagavatam, falar Harikatha, mas se às vezes ele fala Siddhanta Viroda, um Siddhanta errado, isso significa que ele não é um acharya eterno. Um acharya eterno nunca cometerá nenhum erro. Ele pode explicar o Gita, Bhagavatam, mas se você vê muitos erros ali, ou seja, por sua proficiência ele pode falar, mas se houver um único erro, porque um acharya não pode haver essa condição que um acharya pode fazer erro. Como é possível que um acharya possa cometer erros? Se um acharya está cometendo erros, ele não é um acharya eterno. Então agora, tente entender esse incidente que eu vou contar. Em Ayodhya, um Maharaj bem velho, da Ramananda Sampradaya, não é da nossa Sampradaya. Então ele decidiu apontar alguém como um acharya. Ele escolheu um homem que tinha muito Shastra Gyana. Então esse é o procedimento de escolher o que fazer. Então ele quis apontar aquele homem como acharya, ele escolheu uma data e convidou muitas pessoas, e eles já estavam lá naquele dia. Então, quando estava passando da hora, ou seja, 11h30 seria a Abhisheka, a cerimônia. Então, agora, aquele acharya atual, ou seja, o acharya idoso, enviou um mensageiro para chamar aquele que seria o futuro acharya. Falou, olha, o tempo está passando, ele deve vir agora mesmo. Do contrário, nós não poderemos começar o nosso programa. Então, ele mandou um mensageiro a primeira vez. E o mensageiro veio e falou, ele está se preparando. E depois de 15, 20 minutos, ele enviou de novo um mensageiro. Ele falou rapidamente, venha rapidamente, o tempo está passando. E de novo ele estava se preparando. E depois de meia hora, onde já seria um grande problema esse atraso, ele enviou um mensageiro e falou, olha, fale para ele vir rápido. Mas ainda assim, o mensageiro voltou e falou, ele está se preparando. Então o acharya ficou muito bravo. E ele falou, então vá, ele falou para o mensageiro. Falou para um outro discípulo, ele falou, vá para Goshala, para o estábulo, e tem um pequeno garoto, um filho de um brahmana, está servindo muito bem, traga ele que eu vou tornar ele o acharya. Traga ele. E depois disso, aquele pequeno garoto, talvez de 14 ou 15 anos, ele tornou esse menino um acharya. Dessa maneira, veja, a seleção de um acharya é algo tão impossível, praticamente impossível, como escolher? É impossível. Dessa maneira, nós vemos que há um grande problema. Um acharya é cheio de misericórdia, não há nenhum sintoma de diva hinsa, não pode haver. Então, nós devemos entender este Guru Tattva, nós devemos entender o Bhagavata Tattva Vijnana, nós precisamos entender Acharya Tattva, Guru Tattva, e então nós poderemos evitar os problemas. Então nós poderemos evitar os problemas, do contrário, é impossível. Então, primeiro de tudo, nós precisamos abrir os nossos olhos. Na verdade, nós somos cegos.
E nós precisamos abrir os nossos olhos. Na verdade, nós somos cegos e nós precisamos abrir os nossos olhos para entender o Guru Tattva, para ver apropriadamente o que é o Guru Tattva, o que é Acharya Tattva. Nós precisamos entender. Nós somos cegos e por isso não conseguimos ver apropriadamente. Então, há muitos problemas, muitos conflitos acontecendo. Na vida de Prabhupada, o tipo de Acharya eterno que ele manifestou. E Bhaktivinoda Thakur repetidamente pediu, ó homens, depois de... Ele falou, não se apressem para encontrar um Acharya. Bhaktivinoda Thakur pediu, ó homens, não se apressem para aceitar um Acharya, esperem e vejam. Se você é sincero, então automaticamente você vai receber uma ajuda divina, mas você está muito apressado. Você está muito apressado para aceitar um Acharya agora mesmo. E Bhaktivinoda Thakur falou, não seja apressado. Esta é uma decisão muito importante que você está tomando na sua vida. Então, Bhaktivinoda Thakur falou, ó cavalheiros, não se apressem para escolher um Acharya. Depois de viajar por muitas vilas, cidades, países, afortunadamente nós podemos receber o darshan de um sadhu puro. E até mesmo depois de receber o darshan de um sadhu, pode ser que a gente entenda ele, ou pode ser que a gente não entenda. Então, se a gente tomar uma decisão apressada sobre escolher um Acharya, Bhaktivinoda Thakur falou, não seja apressado, espere. Se nessa vida você não encontrar um Acharya genuíno que possa te libertar, então tudo, Narottama Thakur falou no Kirtana, Bhaktivinoda Thakur falou em Kirtanas, todos os Shastras estão ali, mas nós somos tão cegos que não conseguimos entender. Nós não conseguimos entender, tudo está ali. Narottama Thakur falou que se você for diante de um sadhu puro, você pode se purificar, porque o Senhor Supremo está sempre ali dentro do coração de um devoto, de um Acharya genuíno, de um sadhu. E é por isso... muitas vezes eu falei esse ponto do Bhagavatam. Bhavad vida bhagavataha tirthi bhuta swayam vibhu. Tirthi kurvanti tirthani santastena gada vidha gada vrita. Yudhishthira Maharaj falou para Vidurji Maharaj sobre a conduta dele. A conduta de Vidurji Maharaj já provava que ele era um Acharya. Então, Yudhishthira falou para Vidurji, ele falou, olha, você está viajando para vários locais para purificar as pessoas, as almas condicionadas. Na verdade, o Senhor Supremo está dentro do seu coração e você é um local de peregrinação, um sadhu puro. E é por isso que Narottama Thakur falou, no Kirtana ele falou, apenas por meio do Kirtana você pode alcançar o Senhor Supremo. Eu prometo na Vyasasana. Tudo está ali, mas quem é que está ouvindo ou cantando? Se houver realmente um Sadguru, mas quem é que está lá para aceitar esse poder? Quem é que está lá para aceitar o Tattva Vigyana? Então, Narottama Thakur disse, Tirtha yatra parishram sakali munerbham sarvasiddhi govindacharam. Tirtha Yatra, ou seja, eu quero viajar para vários locais. E ele falou, isso é uma tolice. Se você obtiver algo completo do seu Guru, se você está recebendo algo completo do seu Guru, então você é muito tolo, você não consegue entender. Você pode se lembrar, muitas vezes eu disse, Prabhupada falou, aquele tipo de associação suprema que meu Guru Padma me deu, eu nunca sinto que é necessário receber qualquer outra associação. Meu Guru Padma me deu uma associação tão elevada, tão excelente, mas eu não vejo isso refletido na sua vida. Se você receber um Siddhanta exato, tudo exato, de uma fonte, mas ainda assim você está viajando, correndo de um lado para o outro,
Por quê? Você é instável, inquieto. Se eu estou recebendo algo exato, Tata Vigyana, tudo, eu estou recebendo completo. Então, por que eu preciso ir para vários locais? Se eu for para diferentes locais, talvez eu possa ver um Siddhanta errado, uma etiqueta errada, talvez eu não consiga entender e cometer ofensas. Dessa maneira, nós sempre estamos cometendo ofensas. Então, Narottama Thakur falou que nós estamos viajando de um local para o outro, Tirtha Yatra. Então, eu estou visitando locais de peregrinação porque eu sou muito inquieto, mas Guru Charana, os pés de lótus de Shri Guru, é um Tirtha completo. Guru Charana, Guru Padma, em todo o Brahmanda, todos os universos, pode ter muitos locais de peregrinação, mas os pés de lótus de um Guru genuíno é a soma de todos os locais de peregrinação. Eu não preciso ir em nenhum outro local, eu posso receber o sucesso, eu posso receber tudo dos pés de lótus de Guru. Então, Yudhishthira Maharaj falou para Vidurji, ele falou que dentro do coração de Vidurji Maharaj, o Senhor Supremo está lá dentro do coração de Vidurji Maharaj. Então, Yudhishthira Maharaj falou, o Senhor Supremo está dentro do seu coração. Então, quando você viaja de um local para outro, você está indo para purificar, para recarregar esses locais de peregrinação. O que é que o local de peregrinação pode fazer? Os seus pés de lótus são o maior local de peregrinação, na verdade. Dessa maneira, nós não conseguimos entender, nós somos inquietos, então queremos ir de um lado para o outro todo o tempo. Então, Bhaktivinoda Thakur falou que depois de viajar por muitos países, muitas vilas e cidades, se nós formos afortunados, então nós podemos encontrar um sadhu, ou pode ser que não encontremos um sadhu. Então, dessa maneira, depois de encontrar um sadhu, e como a gente pode reconhecer um sadhu? Você vai aplicar o seu cérebro ou os seus órgãos sensoriais para conferir se ele é um sadhu. Muitas perguntas estão vindo até mim, essa mesma pergunta. Como reconhecer quem é genuíno e quem não é? Nós estamos confusos, nós estamos em confusão. Como reconhecer quem é genuíno e quem não é? Como reconhecer quem é genuíno e quem não é? Essa é a principal pergunta. Mas, na verdade, a resposta é que se eu sou totalmente livre de duplicidade, então automaticamente eu posso obter. Se a minha demanda por um Sadguru é genuína, de coração, se eu quero encontrar um Sadguru, um Guru genuíno, se eu completamente quero fazer bhajana, então é o dever de Balaramaji Maharaj manifestar o Guru Tattva diante de mim. Na forma de algum Sadguru, na forma de algum Guru genuíno, eu vou ver que Balaramaji Maharaj já apareceu diante de mim. Então, esse não é um grande problema, nós podemos encontrar um Sadguru, pode chegar diante de mim, esse não é um grande problema. Então, primeiro de tudo, eu preciso me tornar sincero. Do contrário, a vida inteira eu não poderei entender. Tem muitos tattvas que eu estou falando. E se você puder entender, então como reconhecer quem é genuíno e quem não é, você poderá entender automaticamente. Você pode entender automaticamente aqueles que estão ouvindo Harikatha há muito tempo. Eles dizem, Maharaj, agora, se a gente olhar para alguém, então nós podemos entender automaticamente. Nós podemos automaticamente entender onde há falsidade e onde há algo genuíno. Então, aqueles que estão ouvindo Harikatha de coração, um Harikatha genuíno, Shabda Brahma, automaticamente eles vão obter esse poder para entender o que é genuíno e o que não é. Então não há por que brigar sobre este assunto. Então Bhaktivinoda Thakur falou, depois de viajar por tantos países, vilas e cidades, é raro que nós possamos nos encontrar com o sadhu, ou talvez a gente não encontre com o sadhu. E Bhaktivinoda Thakur falou que satsanga significa
As pessoas comuns, elas pensam que satsanga significa dar algo para o sadhu e receber algo. Dadati, pratiginnati, prichati, gujamachadena. So many things are there. Né? Como diz esse verso. Como diz esse verso do Upadeshamrita, então essas três maneiras de trocar com os devotos, trocar afeição com os devotos. Dadati, pratiginnati, prichati, gujamachati, bhungte, bhajayati, sarayiva, sarayiva, pitrilakshana. Então, Bhaktivinoda Thakur diz, Bhaktivinoda Thakur falou que o principal meio de sadhusanga, e nós vamos publicar todos esses artigos secretos de Bhaktivinoda Thakur Prabhupada, artigos selecionados, diante de todos vocês, nós vamos publicar bem em breve para que vocês possam ler e vocês possam entender tudo. Então, Bhaktivinoda Thakur diz que as pessoas pensam que sadhusanga é dar algo, convidar os sadhus, servir prashadam para eles, mas Bhaktivinoda Thakur diz que ouvir Harikatha de um sadhu puro, Guru Vaishnava, e digerir esses Harikathas na própria vida, não é apenas ouvir. Algumas pessoas, elas apenas estão ouvindo. Elas apenas estão ouvindo. Então, apenas ouvindo. Elas não vão aplicar esses princípios na própria vida. E por que um Vaishnava é um Vaishnava puro? Porque ele está aplicando todos os princípios do Harikatha. Então, tudo que ele fala, ele está aplicando na própria vida, ele está seguindo. Ele é um acharya na prática. Então, tudo você precisa seguir, não apenas ouvir. Harikatha você pode ouvir e depois você vai esquecer, ou você vai apenas dar uma palestra para alguém, e isso não é Siddhanta. Isso não é Siddhanta. Então veja, se você puder digerir o Harikatha totalmente, se você puder tentar aplicar na sua própria vida, então nós podemos dizer que está tudo bem. Então está tudo bem. Mas se você não puder aplicar na própria vida, então é um grande problema. Então, aqueles que não estão seguindo aqueles princípios, Bhagavata Tata Vigyana, todos esses princípios na própria vida, então é inútil. Por quê? Because Bhagavad Bhakti Hinasya Yatihi Sastram Japo Tapaha Apranasaiva Dehasya Mandanasya Lokaranjanam. Se um corpo morto de uma bela mulher, se um corpo morto de uma bela mulher estiver decorado com muitas joias, muitos ornamentos e tudo mais, então qual a utilidade? Muitos ornamentos está ali, diamantes, mas um corpo morto. Então há alguma utilidade? É por isso que no Shastra nós sabemos que Bhagavad Bhakti Hinasya. Bhagavad Bhakti is the main decoration. Bhagavad Bhakti, né? A devoção ao Senhor Supremo é a principal decoração. Dentro do coração de Billy Bai, sabe? No Ramayana, Saubhari, Bhakti é a decoração dentro do coração dela. Então, nós vemos que se não houver Bhakti, apenas o posto, então, isso não é um posto como de um ministro. Então, o ministro vai receber mais votos numa assembleia e depois ele não está seguindo nada. Ou seja, eles não estão seguindo nenhum voto. Eles fazem uma resolução diante do público que vão seguir. Então, na verdade, que tipo de discurso rígido foi dado por Keshava Goswami Maharaj, Prabhupada? Veja, Keshava Goswami Maharaj falou, aqueles que estão manifestos na forma de pais, pai e mãe, Keshava Maharaj falou, então, por que você vai querer brigar comigo? Keshava Goswami Maharaj falou, aqueles que estão manifestos na forma de pai e mãe, eles precisam se treinar. Eles precisam se treinar para isso primeiro. Keshava Goswami Maharaj falou, eles precisam se treinar primeiro.
Ou seja, como assumir o papel de um pai, como agir como uma mãe genuína, como um pai genuíno. Deve haver idealismo, princípios. Então você pode esperar um filho ideal na sua vida. Mas se você não tem nenhum princípio e nada... Então, uma pergunta chegou do Brasil. Um professor de uma escola ou de uma universidade falou: na verdade, não existe bom, não existe mal, não existe vício nem virtude. E eu perguntei: isso é um professor? E o estudante me mandou essa pergunta. E eu disse: alguém que não tem nenhuma ideia sobre o que é bom, o que é mal, o que é piedoso, o que é vício, o que é virtude, ele vem do inferno. Ele não é um acharya. Ele não é um acharya. Ele, na verdade, ele não é, na verdade, um professor. Professor, em sânscrito, nós dizemos acharya. Claro que tem uma diferença num acharya na linha espiritual. Mas em sânscrito, acharya significa professor. Então, ele está ensinando o professor isso. Bom, ruim, certo, errado, nada disso existe. Quem é que te diz isso, seu idiota? Então, o professor está ensinando isso, como é que a gente pode esperar alguma coisa? Então, Keshava Goswami diz que um professor deve ser treinado, um pai deve ser treinado, uma mãe deve ser treinada, do contrário, grandes problemas podem surgir. Então, nós não podemos treinar um acharya. Acharya, ele é auto-manifesto, preste atenção. Então, se um corpo morto estiver decorado com ornamentos, qual é a utilidade? Então, se não houver bhakti no meu coração, qual é a utilidade da minha palestra? Se eu não estiver seguindo todos os princípios da minha própria vida, se eu não for aplicar tudo o que eu estou falando para vocês, se eu não estiver aplicando na minha própria vida, então qual é a utilidade dessa palestra? Qual a utilidade? Então, de qualquer maneira, a gente não deve brigar sobre isso, tente entender. Se você não encontrar um acharya perfeito na sua vida, então não há possibilidade de você fazer bhajana apropriadamente. Tente entender, não há por que brigar a esse respeito. Acharyavan significa aquele que encontra um acharya perfeito, ou seja, aquele que já encontrou um acharya perfeito, que pode me libertar do inferno. Ele é tão poderoso. Vedaha significa que ele consegue compreender, ele pode obter esse seva eterno, ele pode experienciar o Senhor Supremo. Ele é um acharya perfeito. Então não há por que brigar a esse respeito. Se você não encontrar um acharya perfeito na sua vida, e se você não for sincero, ambos, você deve ser sincero e o acharya deve ser perfeito. Talvez o acharya seja bom, mas você não seja perfeito, então vai haver problemas. E também, se você for sincero, mas veja, se você for sincero, você vai encontrar um acharya perfeito, sem sombra de dúvida. Então está escrito que se você decorar o corpo de uma mulher, um corpo morto de uma mulher, talvez ela venha até de uma família brahmínica elevada, mas e daí? Agora é um corpo morto. Talvez essa pessoa venha de uma família muito elevada. E talvez ela sabia muitos shastras, japa, tapa. Talvez essa pessoa memorizou todos os shastras, canta japa, faz austeridades e penitências e tudo mais, mas tudo isso é inútil sem bhakti, sem submissão aos pés de lótus de um Sadguru, sem desenvolver bhakti, tudo isso é inútil. Bhagavad Bhakti Hinasya Yatihi Sastram Japaha Tapaha Apranasaiva Dehasya Mandanam. Então tudo isso é um tipo de decoração. Então hoje nós somos tão tolos, tão tolos, tão tolos, que estamos ocupados com alguma coisa externa, glamour, posição. Nós somos tão cegos que não conseguimos ver o verdadeiro Tattva Vigyana. Na verdade, nós não temos esse humor para entender. Do contrário, por que haveria tanto conflito?
Então, eu disse para vocês que se tente entender, não tente ficar me perguntando sobre isso, tente entender e mantenha-se em silêncio e faça o seu bhajana. Suponha que um acharya escreveu muitos livros. Você pode trazer até mim, eu posso te mostrar todos os siddhantas errados. Então, o erro, a ilusão, a tendência a enganar e os sentidos imperfeitos. São esses 4 tipos de defeitos que nós podemos esperar de uma alma condicionada, mas não de um acharya genuíno. Nós não podemos esperar. Não é possível, porque ele tem a perfeição, mas se não houver a perfeição, então como ele pode agir como um acharya? Tente entender esse ponto. Isso não é um clube de final de semana. Tente entender esse ponto. Então, se ele não está estabelecido no Tattva Vigyana, se ele não tem Bhakti, então o que ele pode pregar? O que é que ele pode dar? O que é que o Guru Maharaj pode me dar por meio da iniciação? É Bhakti, não é? Então, na verdade, esse ponto é: se não houver Bhakti, então é um tipo de decoração. Nós estamos ocupados com glamour, posição e tudo mais. E posição, eu posso falar no próximo dia. Bhaktivinoda Thakur, ele diz que os acharyas atuais, eles são inquietos, Bhaktivinoda Thakur falava. Eles não têm paciência. Eles estão sempre ocupados com pratista. Bhaktivinoda Thakur falou isso. Eu posso te mostrar. Posso falar sobre isso amanhã. Tente compreender este ponto. Por favor, é o meu pedido. Não fique brigando. E apenas decoração. Todos os tipos de festivais, grandes festivais e programas. Mas qual é o resultado final disso? Qual é o resultado final? É isso que nós precisamos calcular. Então você vai num programa, né? Ok, você pode ir. Você pode ir, de acordo com o Prabhupada. Prabhupada falou, se houver um evento perfeito, um programa perfeito, eles estão mantendo toda a pureza na maneira de cozinhar, de adorar as deidades, no Harikatha, mantendo tudo. Mas eles estão ignorando tudo isso, só estão preocupados com coisas externas. Quantas pessoas vão comer, quantas preparações tem, mas se isso é prachado ou não, isso não importa muito. Apenas a nossa gratificação sensorial, esse é o principal assunto hoje em dia. Então, é um tipo de decoração externa. Você quer satisfazer as pessoas comuns porque nós fizemos um grande programa, todos podem falar Jai, 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 todos podem falar. Nós queremos ouvir isso. Muitas vezes antes eu disse, Prabhupada falou, ou seja, Keshava Goswami Maharaj falou, que na verdade é o nosso mau hábito, é a nossa doença crônica, é o nosso mau hábito. Nós estamos habituados a ouvir uma pratista falsa. Nós estamos sempre ocupados em ouvir uma pratista falsa. Nós estamos sempre ocupados ouvindo uma pratista falsa. As pessoas podem falar Jayakara, ou seja, glorificar, me dar guirlandas. Mas eu digo, por favor, é o meu pedido, tente desenvolver submissão aos pés de lótus de um devoto puro, então você entenderá o que eu quero dizer. Um acharya pode escrever muitos livros, mas há muitos erros ali, ou seja, Siddhanta Viroda, talvez possa haver problemas de impressão ou de digitação, mas na Vyasasana eu posso falar em nome de Prabhupada que se ele comete Siddhanta Viroda, ele não é um acharya. Ele pode ter conquistas materiais, muitas conquistas materiais, ou seja, estabeleceu muitos templos e motes, tem muitos discípulos, mas ele não é um acharya eterno. Tente entender este ponto. Você pode vir até mim e eu posso te mostrar milhares de defeitos que nunca foram falados por Rupa Goswami, nunca foram falados por Sanatana Goswami, nunca foram falados por Jiva Goswami, nunca foram falados por Raghunatha, nenhum acharya até hoje. Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, nunca. Eles estão falando novos siddhantas, criando. Então eu posso falar sobre esse ponto amanhã. O erro, a ilusão, a tendência a enganar e a imperfeição dos sentidos. Esses são os 4 defeitos que nós nunca podemos esperar de um acharya perfeito, de um Satguru. Mas você está ocupado com a seleção de um acharya. Ah, Maharaj, ele foi apontado, ele tem muito dinheiro. Ok, você pode seguir. E do Bhagavad Gita eu posso falar também que qualquer evento, qualquer programa que você for, Bhaktivinoda Thakur escreveu no comentário, amanhã eu posso falar sobre isso. Né? Qual é o resultado final?
Qual é o resultado final que você vai obter? Você deve calcular isso. Se você não calcular isso, se você não parar para calcular isso, então você vai ficar vagando vida após vida dessa maneira. Vida após vida, você vai vagar como um cego. Não há nada que eu possa fazer. Eu estou falando tudo de diferentes ângulos. Eu posso mostrar para vocês que estes são sintomas. Se você ver este ponto, esta doença, esses sintomas, então você pode decidir e reconhecer que ele não é um acharya perfeito. E você cometeu um erro na sua vida, você tomou diksha dele e assim desperdiçou a sua vida. Porque é a instrução do Shastra. Suponha que você tenha recebido diksha de um asatguru, de alguém que não é um satguru. Então, novamente, você precisa aceitar um Paramahansa Sadguru. Do contrário, você não pode ser bem-sucedido na sua vida. E também está escrito que talvez se o seu guru seja um Madhyamadikari e de acordo com sua sorte, pelo menos ele não está fazendo nada errado, mas ele não tem tantas realizações, ou seja, ele está no nível intermediário, ele está fazendo algo, não está cometendo Siddhanta Viroda. Então, neste caso, se o seu Gurudeva partiu ou se o seu Gurudeva estiver presente, você deve pedir permissão para ele. Guru Maharaj, eu posso ir e ouvir Harikatha daquele sadhu que está falando desse tipo de Harikatha? Então, se ele te der permissão, e também, neste caso, deve haver um sintoma. Que aquele sadhu do qual você vai ouvir o Harikatha, ele vai se tornar o seu Shiksha Guru. Se o seu Guru Padma não é um Paramahansa, mas é Madhyamadikari, um Madhyamadikari elevado, ele não é um Paramahansa. Então, neste caso, você pode recorrer a isso. Porque Guru Maharaj não está cometendo nenhum erro, ele tem um bom caráter, está seguindo tudo, mas não tem tanta realização. Neste caso, com a permissão de Guru Padma, você pode receber a ajuda de um Shiksha Guru que possa te dar poder. Porque o Guru Tata originalmente é um só. E o principal que você precisa decidir é que se você for receber a ajuda de um Shiksha Guru, de um Guru Instrutor, então isso não deve atrapalhar o seu Guru Seva principal. Eu já falei esse Siddhanta de Jiva Goswami, certo? Que ele não deve atrapalhar o seu Guru Seva principal. E tenha cuidado, que se você for aceitá-lo como um Satguru, ou um Shiksha Guru, um Guru Instrutor, então, se ele não odiar o seu Guru Padma, ou seja, se houver alguma política, então você não pode aceitá-lo como Shiksha Guru. Se um Satguru, ele ama o seu Guru Padma, às vezes isso acontece, que Guru Padma, ele é muito elevado, mas ele não pode explicar o Harikatha apropriadamente, mesmo sendo um Paramahansa. Gorakshara Das Baba falou muitos Harikathas, não sempre, mas às vezes ele falava, mas neste caso, pode haver alguma confusão na sua vida. Neste caso, você pode pedir a permissão para ele, para ir até um outro Shiksha Guru para ouvir Harikatha. E neste caso, o Guru Tattva ele é um só. Então, este Shiksha Guru não pode odiar o meu Guru Padma. Ele não deve atrapalhar o caminho do meu Guru Seva original, meu Guru Seva principal. Ele não deve criar nenhum incômodo no meu Guru Seva principal. Então, ele vai me ensinar como amar e respeitar o Diksha Guru. Ele não vai criar nenhuma política, ele vai me ensinar que dessa maneira você deve respeitar o seu Guru Padma, dessa maneira você deve respeitar, fazer o seu Guru Seva assim. Então ele vai me ensinar dessa maneira. Ele não está indo contra Guru Padma, meu Diksha Guru Padma. Neste caso você pode aceitar, esse é o principal sintoma. Mas quem é que vai
falar isso para você. Jiva Goswami Pada falou, né, que primeiro de tudo você deve pensar sobre isso, que ele não vai atrapalhar o meu Guru Seva principal, né, porque você recebeu Diksha daquele Guru Padma. Então você pode compensar recebendo a ajuda de um Shiksha Guru que esteja alinhado com todo o nosso Guru Parampara. Então, neste caso, você pode reviver, obter poder, sem sombra de dúvida. Este é o sintoma, na verdade. Então, de acordo com o seu sânskara prévio, de acordo com a sua sinceridade, você pode receber uma ajuda divina, pode encontrar um guru, não há por que brigar a esse respeito, mas Bhaktivinoda Thakur, ele falou que praticamente todos os acharyas atualmente, eles estão perdendo a paciência. Asahishnu, eles não têm tolerância. Eles são inquietos. Sem pratista, sem reconhecimento, eles ficam muito bravos. Eles precisam de pratista de qualquer maneira. E o que nós falamos antes, vocês precisam se lembrar, eu disse que pratista é o último chute de Mayadevi. Então, a pessoa pode até superar Kanaka Kamini, ou seja, ouro e desfrute, ela pode sair da influência dessas coisas, mas pratista, o desejo de reconhecimento é muito perigoso. Pratista é tão perigoso que até depois da minha morte, alguém pode me adorar, alguém pode me glorificar. Então, pratista é tão perigoso que até mesmo depois de abandonar o corpo, a pessoa espera pratista. Até mesmo depois da morte, pratista não abandona ele. Há alguma expectativa, né? Aqueles grandes políticos, eles pensam, até depois de abandonar o corpo, eles esperam ser adorados, lembrados. Então, o primeiro ponto é que pratista está ali ou não. Você precisa entender. Se você for sincero, então veja todos os sintomas que eu estou falando, como um médico ayurvédico, você pode ver, e se você encontrar todos os sintomas, você pode entender automaticamente que há uma falácia ali. Você pode entender. Então, nós não podemos esperar nenhum tipo de defeito, mas, de acordo com o Rupa Goswami Pada, ele disse que alguns defeitos externos, ou seja, defeitos físicos, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que ele não vai expressar Siddhanta Viroda, desvios de Siddhanta, né? Eu não estou falando sobre... Rupa Goswami Pada falou, não é? Que se ele tiver algum defeito corporal, doenças... Nós não estamos falando sobre isso. Eu posso falar sobre isso amanhã para esclarecer este ponto, então vocês poderão entender perfeitamente o que é que eu quero dizer. Então, no fim das contas, eu vou pausar esse Harikatha com um ótimo sloka e amanhã eu posso explicar. Acharya dharmam paricharya Vishnu vicharya tirthani vicharya vedanu Bina na gaura priya pada sevam vedadidus padam vidanti. Base 5, Prabhupada Saraswati Path. What is Acharya dharmam paricharya Vishnu vicharya tirthani vicharya vedanu bina na gaura priya pada sevam vedadidus padam vidanti. Kipaya Hari Kirtana Murti Dharam Dharani Bharaharaka Gaura Janam Janakadika Vasala Singda Padam Pranamami Sada Prabhupadu Padam Pranamami Sada Prabhupadu Padam Pranamami Sada Prabhupadu Padam Vanchakalpadarvasya Pasinda Bhavasya Patitanam Pavana Bhavasya Pyo Namo